Não preciso, como já devem calcular, não preciso dizer qual vai ser o tema hoje desta nossa conversa, nossa entrevista, no mais uma viagem de 16 válvulas. Desta vez vamos até Mafra receber o ilustríssimo João Carlos Costa, como todos conhecem, naturalmente, como comentador não só da Fórmula 1, mas também de outras modalidades e de outros canais. E o João Carlos Costa tem um compromisso, vamos dizer assim, um tom de brincadeira, um tom leve, de todos os anos fazermos o lançamento da temporada e o balanço, porque não, da temporada de Fórmula 1. É esse o motivo hoje. Teríamos outras conversas que vão ficar, claro, adiadas para outras calendas, como diziam os romanos, mas para já o objetivo, e foi por isso que convidei o João, e há poucos dias já ter terminado a temporada 2021, oficialmente, vamos ver o resto que por aí vem, mas o João já está aqui connosco para nos deixar as impressões de uma temporada que vai ficar na história. Tenho a certeza por muitos e bons motivos, também por maus, mas vamos nos recordar desta temporada de 2021, precisamente por ter sido uma época fantástica a nível de Fórmula 1. E por isso, João, depois de te dar as boas-vindas, eu vou querer, naturalmente, perceber aqui um bocadinho da tua opinião agora mais a fresco, não só da última corrida, que decidiu tudo, ou não, também vamos perceber isso, mas falar um bocadinho de uma temporada que tem alguns motivos para falarmos. Mas antes disso, e porque é a pergunta do momento, podemos dizer assim, tem a ver com o términos da ligação para já, para este ano, e não sabemos por quanto tempo, mas o términos da ligação da Eleven com a Fórmula 1, não é? Eleven Sport, onde tu estiveste desde o seu início neste canal de Motors, e, portanto, foram 3 anos que tenho a certeza foram fantásticos e que haveria muito para contar. E a minha primeira pergunta, João, e sem mais qualquer outra intenção, perguntar-te se vamos ter a ti mais Fórmula 1 como comentarista. Se vais comentar Fórmula 1 em 2022, sabendo que na Eleven isso não vai acontecer. Bem-vindo, João. Boa noite. Obrigado, Gonçalo. É sempre um prazer estar convosco. Para essa pergunta não tenho resposta. E não tenho resposta, não é uma questão do politicamente correto. Não tenho mesmo resposta. Não há convite, não há absolutamente nada, não há nenhum tipo de conversas. Portanto, não tenho resposta. Não tenho resposta. Claro que a Fórmula 1 é uma paixão, claro que estes 3 anos de Fórmula 1 na Eleven foram fantásticos, criámos uma comunidade, não tanto uma comunidade de Fórmula 1, mas uma comunidade de Fórmula 1 Eleven, e isso foi uma das melhores coisas que eu levo na memória nestes muitos anos já como comentador de televisão e antes como jornalista, é talvez das coisas mais prazerosas. É um projeto que chegou ao fim. Toda a gente sabia já por antecipação que ia chegar ao fim. Fizemos tudo aquilo que nos foi possível, excedemos muitas vezes, no bom sentido, e isso às vezes custou-nos caro em termos pessoais, em termos de desgaste, mas o projeto é ganhador e criámos, de facto, uma comunidade, como eu digo, não só à volta da Fórmula 1, como à volta da hashtag F111, e só para teres uma ideia, eu não tenho assim muitos seguidores no Twitter, tenho 6.000 mais ou menos. Não é mau, mas também não é extraordinário. Mas na última semana, desde terça-feira antes do Grande Prémio, até hoje, eu tenho mais 800 seguidores. E, portanto, de facto, a hashtag F111 deixou uma marca. E é aquilo que eu posso dizer nesta altura. Não há absolutamente mais nada. E quando não há mais nada, não vale a pena estar a especular. Vá, não gostava, posso, não posso. Não há nada. Portanto, avancemos. Avançamos, com certeza que sim. A temporada de 2021, como eu dizia, a todos os nívees memorável, pelo lado bom e lado mau. Eu pergunto-te, quando te pedem para recordar este ano, o que é que te vem à memória? Ou há alguma palavra que te defina, ou há várias palavras que podem definir esta temporada de 2021 de Fórmula 1, com uma luta até à última volta, até ao último grande prémio, até, de facto, até ao fim, e, segundo aquilo que se sabe, pode ter episódios extra, mas uma temporada em que chegam os últimos, neste caso, os candidatos ao título, chegam empatados à última prova. Que resumo fazes para uma temporada? Uma palavra para esta temporada inusitada, espetacular, extraordinária, única até, e talvez mesmo a melhor temporada de sempre da Fórmula 1. Verdade que foi uma temporada só a 2 pilotos e tivemos outras temporadas no passado a mais de 2 pilotos, mas esta foi extraordinária e sobretudo foi extraordinária por uma razão, porque estamos no fim de um ciclo e vivemos um ciclo desde 2014 onde deu Mercedes, também deu Mercedes, também deu Mercedes e também deu Mercedes. E portanto,
todos nós, não é estávamos cansados, mas estávamos à espera quando é que não ia dar Mercedes. As longas séries de sucesso nunca são boas para um espetáculo. São boas, sim, para a marca, o jogador, o piloto, o que quer que seja, que ganhe. Mas para cativar os fãs, nem sempre são boas. E esta temporada de Fórmula 1 trouxe-nos isso. E mostrou isso logo desde o primeiro Grande Prémio. E a partir daí, aqueles dois rapazes, um mais novo do que o outro, mas já os dois muito experientes, nós temos uma certa tendência a esquecer que o Verstappen se estreou na Fórmula 1 em 2015. Tinha 17 anos, verdade, mas já anda nestas coisas há muito tempo, já é a 7ª temporada. O Hamilton estreou-se na Fórmula 1 em 2017. Portanto, já leva uma bagagem, leva o dobro, não é? Basicamente, ou mais do dobro dos anos de Verstappen. Mas os dois ficaram logo numa classe tão à parte que nunca deixaram de ser primeiro e segundo no campeonato. E isso é, de facto, extraordinário. Dominaram. Eu, ao gravar o podcast da Eleven, o último, após o Grande Prémio, de repente lembrei-me de uma coisa que mostra bem aquilo que este campeonato foi. O máximo de pontos que dois pilotos podem conseguir no Mundial com 22 corridas são 968. Os pontos do Max e do Hamilton foram 783. Ou seja, estamos a falar em mais de 80% dos pontos. Nunca aconteceu na história da Fórmula 1 dois pilotos garantirem mais de 80% dos pontos que estavam em jogo para dois pilotos, obviamente, não é? Porque não podemos contar os pontos todos, que são 2.244, se a memória não me traiçoa. E depois foi a forma como tudo se passou. O suspense absoluto. Foi um verdadeiro thriller, porque nós dificilmente acertámos com a expectativa de quem era o piloto mais competitivo e o carro mais competitivo a cada Grande Prémio. Houve sempre, a cada Grande Prémio, ou quase a cada Grande Prémio, uma reviravolta naquilo que eram as expectativas. Houve 6 mudanças de líder no topo do Campeonato do Mundo. É impressionante. Verdade que o Max chegou a ter 32 pontos de vantagem, é um facto, mas o Hamilton, quando esteve na frente do campeonato, nunca teve 2 dígitos de vantagem. Num campeonato onde uma vitória vale 25 pontos, onde um piloto pode conseguir num Grande Prémio 26 e nas provas de sprint até podia conseguir 29. Isso mostra bem a intensidade da luta destes dois rapazes. O Max faz 18 pódios. Nunca ninguém tinha feito 18 pódios numa temporada de Fórmula 1. O Max faz 18 pódios e só tem primeiros e segundos. O Hamilton tem primeiros 8, segundos 8, tal como o Max, e depois tem um terceiro lugar. O domínio é de tal maneira que eles deixaram apenas 2 vitórias para os seus companheiros de equipas e 2 para outros pilotos. E se olharmos para aqui, apesar de ter havido 13 pilotos que chegaram ao pódio, a grande maioria deles tem apenas um pódio. Portanto, eles tiveram uma classe à parte. Era como se o campeonato só tivesse 2 pilotos. E nós podemos pensar, mas isso não é muito interessante. Não. O genial disto tudo, e o inusitado até disto tudo, e normalmente as grandes batalhas na Fórmula 1 fazem-se a 2, e mais uma vez isso veio estar comprovado, é que eles estiveram tão longe dos outros, que muitas vezes os outros eram meros atores na ação. Quantos grandes prémios nós vivemos onde à 10ª volta os dois já tinham uma vantagem incrível de 15, 16, 20 segundos para o resto do pelotão? Vão outra vez dizer, mas isso não é bom para o espetáculo. Não. O interessante disto tudo é que eles os dois foram suficientes para o espetáculo. Quase que diríamos que se calhar uma corrida só dos dois teria sido tão interessante. Obviamente que não, mas poderia ter sido tão interessante como um grande prémio com 20 pilotos e 22 grandes prémios quase. E a parte boa nisto tudo é eles serem de equipas diferentes, equipas rivais, porque se realmente, como tu dizes, muito bem, se fosse da mesma equipa, era um escândalo e perdia todo o interesse. Aqui... O que é que nós preferimos? Esta luta ou a luta Hamilton-Rosberg de 2014, 2015 e talvez até sobretudo 2016, que foi a mais intensa, até porque teve o resultado
que muitos não estavam à espera com o título do Nico Rosberg. Eu prefiro esta, porque de facto são duas filosofias de carro, duas filosofias de equipa, duas filosofias de pilotos e de maneira de estar no mundo e na pista. Portanto, era um combate de chefes. Era como se, e deixem-me usar a expressão e não levam a mal, como os dois touros maiores da ganadaria se enfrentassem todos os dias, neste caso ao fim de semana, para ver quem era o macho principal. E foi isso que nós tivemos. Nós tivemos um campeonato onde Lewis Hamilton e Max Verstappen se defrontaram para ser o macho principal. E deixa-me usar aqui uma expressão até um bocadinho machista, mas é assim. Foi isso que nós tivemos. E foi um espetáculo esplendoroso. Eu não me lembro de uma, e já sigo a Fórmula 1 há muito tempo, não me lembro de uma temporada onde, mesmo com as batalhas Prost-Senna, Piquet-Mansell, Prost, e mais para trás, Stewart-Fittipaldi, as batalhas do Schumacher com o Hakkinen, as do Alonso com o Hamilton na McLaren e o título para o Raikkonen, a decisão do título de 2008 na última curva da última volta. Não houve uma temporada tão intensa. Por aquilo que eu disse, nós entrávamos para cada um dos grandes prémios sem saber quem é que vai ganhar. É o Hamilton ou é o Verstappen? É o Red Bull que hoje vai estar melhor ou é o Mercedes? Muitas vezes saímos dos treinos de qualificação com uma ideia e depois na corrida tínhamos exatamente o oposto. E isso acho que só pode ser de enorme satisfação para os fãs da Fórmula 1. Não estou aqui a falar quem é para o Hamilton ou para o Verstappen. Eu escrevi uma coisa no Facebook antes da corrida de domingo a dizer apreciem. Foi aquilo que eu fiz ao longo desta temporada. Eu apreciei a Fórmula 1 no seu expoente máximo. E não me lembro no passado ter apreciado tanto uma batalha de reis, como estes dois rapazes foram reis, e escrevi. Eu não queria saber se ganhava o Verstappen ou se ganhava o Hamilton. Era muito pouco importante para eu achar se aquilo era um bom ou um mau campeonato. Para mim, qualquer um deles, o Alonso brincava e dizia partam a taça e deem uma metade a cada um. Se pudéssemos fazer isso, se eu mandasse e pudesse fazer isso, eu sei que é antidesportivo até, e é sempre merecido haver um campeão, mas esta temporada merecia ter dois campeões. Claro. E isso é o que nos faz pensar, se nós todos, os fãs mais novos e os fãs como nós, que já andamos nisto há muito tempo, não teremos vivido a melhor das temporadas das 72 da Fórmula 1. Para mim, é a melhor temporada. Ou pelo menos está no top 3. É sempre difícil. Nós olhamos... É a minha opinião, concordo contigo, João. João, e falando aqui de forma rápida, porque o tópico é mesmo esse, é os dois primeiros lugares, é isso que interessa. Foi um campeonato onde as atenções estavam, tal como foi na última corrida, só para os dois primeiros, os outros eram meros figurantes. Mas pergunto, dos outros, o que é que me destacas aqui? É uma Ferrari que está de regresso aos bons tempos, eles acabam por ultrapassar a McLaren, que fez um início de temporada também muito bom, com dois pilotos com uma dificuldade principalmente do Daniel Ricciardo para recuperar para esta nova equipa, mas depois temos uma Ferrari a fazer uma ponta extraordinária em que também não houve uma certeza de qual seria o melhor dentro da equipa. Temos dois pilotos a revezarem-se como sendo o melhor, naturalmente com o Leclerc e o Sainz. A Ferrari não se pode considerar que seja uma surpresa, apesar do terceiro lugar ser muito melhor que o sexto lugar do ano passado. Mas nós estamos à espera, e a Ferrari não podia ter dois campeonatos seguidos no sexto lugar. Nós sabemos que a Ferrari, por vezes, vive tempos menos bons. E já não é a primeira vez que vive várias épocas menos boas. Mas o sexto lugar é mau demais para a Ferrari. A Ferrari tem de estar sempre no top 5 do campeonato. Portanto, a Ferrari, nesta altura em que não tem um carro capaz de lutar pelas vitórias, ficou como a melhor dos outros. Ganhou o seu campeonato. E ganhou o seu campeonato fruto de duas coisas. Fruto de uma enorme regularidade, tanto do Charles Leclerc como, sobretudo, do Carlos Sainz. Ainda que o Carlos Sainz tenha acabado por ficar no quinto lugar, fruto dessa regularidade até mais do que da consistência dos bons resultados. Ele foi mais consistente nos resultados, apesar de ter 4 pódios e o Charles Leclerc só ter 1. Mas o Charles Leclerc ficou, por exemplo, mais vezes em quarto lugar. Agora, o que o Carlos Sainz mostrou é que não foi para a Ferrari para ser segundo piloto. E acho que o primeiro a perceber isso foi o Charles Leclerc. E acho que a Ferrari tem
dois pilotos que, se o carro de 2022 ou de 2023 se mostrar competitivo, podem ser uma excelente surpresa e podem lutar, têm cabeça para lutar até pelas vitórias e pelos títulos mundiais. E esse para mim foi o melhor ensinamento desta temporada, tanto no caso do Charles Leclerc, como mais ainda no caso do Carlos Sainz. E depois confrontaram-se com uma McLaren que até a metade do ano, ou se quiserem até Monza, porque a situação de Sochi é um bocadinho sui generis. O Lando Norris devia ter ganho aquela corrida, mas ninguém estava à espera que o McLaren fosse aí competitivo. E houve ali um conjunto de circunstâncias que acabaram por levar o Lando Norris não só a fazer a pole. E a falta de experiência na decisão dos pneus. Contou muito, mas não foi tudo. A McLaren, a partir daí, perdeu-se um bocadinho, sobretudo o Lando Norris perdeu-se um bocadinho e acabou por entregar a McLaren de bombejada o terceiro lugar à Ferrari. Depois, a AlphaTauri faz o seu melhor resultado de sempre, não em termos de posição no campeonato, no ano em que o Vettel ganhou com a Toro Rosso em Monza, eles já tinham sido sextos, mas em termos de quantidade de pontos, mesmo ajustando os pontos antes de haver esta pontuação a esta pontuação, a AlphaTauri nunca tinha feito tantos pontos, mas é para mim uma das derrotadas do ano. A AlphaTauri prometeu sempre, ou quase sempre, muito nos treinos e muitas vezes não cumpriu na corrida. Mas não foi pelo Gasly, o Gasly manteve-se naquele mas o Gasly habitual. Estavas à espera de mais. Não, eu estava à espera que o carro fosse mais competitivo e o carro foi não competitivo em qualificação e depois na corrida não era competitivo. Mas o Tsunoda acaba a temporada em altas. Faz 6 Q3 quarto lugar, agora em Abu Dhabi. E agora um quarto lugar, um bocadinho caído do céu, é verdade, mas é um quarto lugar, mas faz 6 Q3 nos últimos 7 grandes prémios, mostrando também uma velocidade que durante algum tempo lhe faltou. Acho que a Red Bull não para o ano é que vai ser bom. Talvez. Acho que a Red Bull não foi tanto prejudicada pelo Tsunoda, foi mais pela sua dificuldade em transformar a competitividade dos treinos em competitividade nas corridas. Quando isso aconteceu, normalmente, estiveram em posição de destaque. Bem, e depois, a Aston Martin tem uma má época, para as expectativas, é uma má época, isso ninguém tem absolutamente dúvida nenhuma. Dá aquela ideia que estão a apostar já para 2022, quer dizer, 2022. Essa é uma das particularidades, e acho que, por exemplo, a McLaren também tirou, digamos, que o pé do acelerador para se dedicar mais a 2022 a partir para aí do Grande Prémio da Grã-Bretanha, Grande Prémio da Hungria, ou seja, na pausa de verão, a partir daí tirar o pé do acelerador no carro de 2021, isso acabou por ter consequências, terem baixado de terceiro para quarto no campeonato e relativamente ao ano passado também. E depois há dois pilotos que eu gostava de deixar aqui uma nota especial, que são os companheiros de equipa dos rapazes que se gladiaram pelo título. O Valtteri Bottas e o Sérgio Pérez não ficaram bem no boneco neste ano. Apesar de cada um ter ganho um grande prémio, apesar do Bottas ter feito 11 pódios, Pérez só fez 5, apesar do Bottas ter tido muitos incidentes de mecânica e ter tido... Só ele, falávamos sobre isso, era o Sérgio Veiga, penso que eu nos comentários que perguntava porque é que as coisas só acontecem naquele carro. Mas acho que nenhum nem outro, com algumas exceções, e o Pérez fez isso, ainda que sem resultado prático, neste último grande prémio, ajudaram as equipas o suficiente para permitir um maior descanso dos seus homens fortes, dos primeiros pilotos do Verstappen e do Hamilton. Apesar do terceiro lugar do Bottas e do quarto lugar do Pérez, eu não lhes daria uma nota muito positiva a esta temporada. E quem é que achas que roubou mais pontos ao adversário? Achas que foi o Bottas que roubou mais pontos ao Verstappen? Ou pelo contrário o Pérez, que vimos agora em Abu Dhabi a fazer papel, que terá conseguido roubar mais pontos ao próprio Bottas e à equipa Mercedes? Acho que a Mercedes acaba por ser campeão, não é? Acho que se pensarmos bem, nenhum deles roubou muitos pontos aos seus adversários diretos, por assim dizer. Claro, mas seria essa a missão deles. Vê, o Verstappen faz 18 pódios em 22 corridas e em 3 delas desiste. Nas outras 3 desiste. O único resultado que ele tem fora daquilo que foi o normal foi o resultado da Hungria, porque tem aquele incidente, vê-se envolvido no incidente sem culpa nenhuma à partida e depois acaba por não conseguir ir além do 9º lugar. As circunstâncias da corrida e os danos no carro não lhe permitiram ir mais além. Mas nas provas que terminou, ou seja, todas menos 3, ele faz 18 pódios em 19.
E, portanto, não se pode dizer que o Bottas lhe tenha roubado coisíssima nenhuma. Não roubou. É verdade que o Bottas ganhou uma corrida, verdade, em que o Verstappen foi segundo, na Turquia, mas foi a única vez que isso aconteceu. O Pérez ganhou em Baku também, depois daquela situação de Verstappen e da situação de Hamilton, no recomeço. Acho que não foram importantes para a batalha pelo título as vezes que eu achava que eles podiam ser. Foram importantes para a batalha pelo título de construtores e aí, nitidamente, o Bottas foi mais importante, dando mais, acho que foram 35 ou 36 pontos do que o Pérez deu. Achas que o Bottas já estava com a cabeça dele a partir do momento, ou porque a determinada altura assinou o contrato antes da Alfa Romeo, começou a perceber que não? Não, acho que não Okay. tem absolutamente nada a ver com isso. Acho duas coisas. Acho que a Red Bull continua a fazer um carro para o Max Verstappen que mais ninguém consegue guiar da forma que o Max Verstappen guia. Certo. Ao contrário da grande maioria das pessoas, eu acho que o carro melhor deste ano foi o W12 e não o RB16B. O RB16B guiado por Max Verstappen era melhor do que o próprio RB16B. O W12 não era tão competitivo, tão dominador, como foram todos os Mercedes desde 2014. A nuance é essa. O carro não era mau. O carro não tinha o domínio total, ou quase total, porque houve ali anos em que até os Red Bull e depois os Ferrari conseguiam fazer bons resultados, mas este foi um carro que, sendo competitivo, teve pela primeira vez um binómio carro-piloto suficientemente competitivos para lhes fazer frente. E isso ajudou também a esta batalha no campeonato. Eu não acho que o W12 tenha sido um carro mau. E acho que a desculpa que a Mercedes deu muitas vezes de cortaram-nos o apoio atrás, é verdade, o carro sofreu mais que os outros, mas aquela suspensão deles atrás também é muito melhor que todas as outras. E se pensarmos bem, no início do campeonato, estávamos muito longe, era o Red Bull, foi na altura do ano em que o Hamilton mais provas teve à frente do campeonato, teve 4 provas seguidas, nas 4 primeiras corridas ganhou 3. Portanto, essa conversa que o Red Bull de início já era melhor que o W12, apesar das circunstâncias das corridas do início da temporada, não me pareceu. O que é que aconteceu de anormal no W12? Ao contrário do que tinha sucedido com os seus antecessores, aliás, o Mercedes teve uma prova em que esteve mal. Foi no Mónaco. A nuance foi essa. O Mónaco mostrou uma Mercedes fragilizada como nunca tínhamos tido desde 2014. A Mercedes, de alguma forma, teve sempre carro para fazer primeiro, segundo, quanto muito terceiro. E aqui não é na classificação, é em termos de performance dos carros. E no Mónaco não teve. Estava longe, estava nos antigos. Perdida, perdeu-se. Verdadeiramente perdida. O 7º lugar do Lewis Hamilton no Mónaco é uma derrota, mas é uma derrota estrondosa. Não é? Pontos não, que fizeram falta. Pontos que acabaram por fazer falta. E essa foi, talvez, a prova, eu não digo charneira do campeonato, mas foi a prova que marcou pela negativa aquilo que desde 2014, apesar de, como eu disse, ter havido outras corridas em que os Mercedes não foram o carro mais forte desde 2014, e aconteceu variedíssimas vezes, mas nunca, até o Grande Prémio de Mónaco este ano, tinham estado numa posição tão frágil. Okay. Essa foi a nuance deste ano. Muito bem. João, o último tópico que tenho para ti, para também não tomar muito mais do teu tempo, é inevitável falarmos da Abu Dhabi, porque é a prova rainha, vamos dizer, desta mesma temporada. Eu estou ansioso para ver no tal canal televisivo que se encarregam de trazer a condução para sobreviver, como eles dizem em inglês, e, portanto, vai ser interessante ver este último episódio. Eu queria que tu me desses aqui a tua opinião, no caso concreto, sobre este último Grande Prémio Abu Dhabi e, no fundo, a partida, se é que achas também, se concordas comigo, terá sido dos mais importantes a nível do resultado final. Isto é, o arranque quando o Verstappen tem a pole position, não aproveita a posição, fica com uma posição psicologicamente diferente e ver o Hamilton ir embora com o primeiro lugar e manter a posição. Fala-me um bocadinho mais, João, porque eu tenho a minha opinião e depois eu quero ouvir a tua, não é a minha que interessa, só da Abu Dhabi. Para o início da corrida.
Ou seja, poderá ter posto em causa algum tipo de tática da Red Bull, que nunca iremos saber se era assim ou não, de fazer a corrida com 2 paragens e não apenas com uma paragem. Eu acho que eles, de qualquer forma, tinham apontado para uma paragem. Agora, há uma coisa que é, sem dúvida nenhuma, verdade. Independentemente do tipo de pneus que estivesse montado no carro, na corrida o W12 foi mais forte. Porquê? Porque se calhar a Mercedes pensou na corrida e a Red Bull, percebendo que na corrida ia ter alguma desvantagem, quis pelo menos tentar a pole position e conseguiu com uma volta fabulosa do Verstappen, mas ajustando a traseira do carro a ter menos asa, e depois isso acabava por ser pago com maior desgaste dos pneus ao longo da prova. Mas a verdade é que o W12 foi mais veloz que o Red Bull durante a corrida. Ou seja, em circunstâncias normais, o Hamilton teria sido campeão do mundo. E, tal como o Verstappen é um merecido campeão, o Hamilton também o teria sido. Depois vieram as circunstâncias das corridas. Eu não digo anormais, porque não partilho da teoria da conspiração, este beneficiou aquele, o outro ou aquele outro. Não. São circunstâncias da corrida. Acho que o Michael Masi não esteve bem em clube. Acho que ele devia ter mostrado bandeira vermelha. E também por isso, ao não ter mostrado bandeira vermelha, mostrou que não estava aqui a pender para algum lado e, sobretudo, que não estava a querer pender para o espetáculo a pensar na televisão. Ele, com a bandeira vermelha, teria tido pelo menos 4 voltas, talvez 5, de corrida, com toda a gente com os mesmos pneus, com acertos de asa para um final de corrida tipo 4, 5 voltas de qualificação, e teria sido um espetáculo maior, não só entre Hamilton e Verstappen, como também os que vinham atrás, porque os outros também podiam ter entrado nessa batalha. Nada impedia que o Sainz, que o AlphaTauri, que os McLaren tivessem, de alguma forma, entrado nessa batalha nas últimas voltas. Claro. Ele aí erra ao não pôr bandeira vermelha. Depois, na minha opinião, não erra. Ele quer fazer um final sem safety car. E acho que tem razão. A Mercedes podia ter parado para trocar de pneus. Claro que nestas circunstâncias, toda a gente sabe que a posição de caçador é muito mais fácil do que a posição de caça, porque a caça, se entra primeiro, o caçador responde da maneira contrária. Se a caça não entra, é normal que o caçador responda com o oposto, e neste caso o Max ficou com pneus melhores do que o Hamilton, sobretudo numa decisão de uma volta só. Se calhar se fosse uma decisão de 4 ou 5 voltas, eu não sei se o Mercedes tivesse montado... A Mercedes mudava. A Mercedes obviamente mudava. Não sei se com os pneus macios novos, que não eram novos, porque ninguém dos dois tinha pneus novos, mas tinham poucas voltas, se a Mercedes teria sido batido pela Red Bull. Eu estou convencido que não. A não ser que o Max tirasse da cartola uma grande ultrapassagem, a não ser que houvesse uma situação de toque. Pronto. Posto isto, a decisão da corrida faz-se como se fez. Está feito. Tivemos uma última volta animada, com 2 pilotos com armas diferentes, em que o Hamilton tinha a arma mais pequena e o Verstappen tinha a arma maior e usou a arma maior a seu favor. A situação de ele ter andado aos S na reta, depois de ter consumado a ultrapassagem, na primeira tentativa de o Hamilton responder, é de facto penalizável, mas numa situação destas, normalmente o que acontece é haver uma repreensão ao piloto, ou seja, uma bandeira preta, porque é a primeira, preta e branca, porque é a primeira vez, portanto, teria dado em nada. Aliás, a equipa muito sabiamente diz ao Max, a caminho da curva número 9, não repitas aquilo que fizeste na reta anterior, e o Max não repetiu, portanto, não parece que seja questionável. E depois há, sim, a situação dos 2 carros terem ficado lado a lado antes do recomeço, e de facto o Max ter teoricamente passado com o bico do seu carro o Lewis Hamilton. Nas proximidades do hotel vê-se essa imagem da parte da realização. É penalizável ou não é penalizável? Eu acho que aí o colégio esteve bem. Acho que o colégio percebeu que eram 2 pilotos com vontade de até de se marcar diretamente. Percebeu que o Hamilton, na curva número 12, à entrada da curva número 12, baixa substancialmente de velocidade porque quer preparar muito bem a curva 12, a curva 13 e a curva 14, porque a linha de safety car está à frente da linha da curva 14, antes da curva 15, ou seja, as 2 últimas direitas
já são a acelerar e, portanto, ele quer preparar. O Verstappen chega-se para o lado do Hamilton na perspectiva de mostrar não podes fazer isto. E, de facto, ele passa ligeiramente. É penalizável? Na minha opinião, não é. Mas, mais uma vez, isto é um debate que eu gostava de ter até com pessoas responsáveis. Acho que as regras têm de ser mais claras. E também aqui não foram. Porquê é que esta situação é importante? É importante porque é a única coisa, na minha opinião, que pode fazer reverter, caso o apelo da Mercedes chegue mesmo ao Tribunal de Apelação, é a única coisa que pode... E se eles meterem o apelo, porque até Sim. agora, segundo consta, eles ainda não o fizeram, e o Hamilton pediu para que não o fizessem. Eles têm até quinta-feira às 8 da noite para meter o apelo. Mas se a Mercedes meter o apelo, seja por uma decisão, seja pela outra, ou seja pela baralhação do safety car propriamente dito e passar aquele, não passarem todos, só passarem alguns, e aí, já vamos aí também, é a única coisa que eu acho que a Mercedes pode ganhar no Tribunal de Apelação. E pode ganhar na perspectiva de reverter o resultado do campeonato. É interessante que em 2007 o Hamilton esteve envolvido também numa situação destas. Também podia ter ganho o campeonato no Tribunal de Apelação, porque a McLaren, na altura, não protestou a Ferrari, mas protestou a Williams. Protestou um resultado do Rosberg, do Kubica, os resultados do Rosberg, do Kubica e do Nick Heidfeld, que depois substituiu o Kubica quando ele teve acidente no Canadá, por considerar que o carro estava ilegal. E o Tribunal de Apelação, se tivesse dado razão ao protesto da McLaren, ao apelo da McLaren, teria retirado os Williams da classificação e isso daria o título ao Hamilton. É uma situação engraçada. O Hamilton, passados estes anos todos, está numa situação idêntica, poderá ir ao Tribunal de Apelação para poder ser campeão com uma decisão do Tribunal de Apelação. Mas o Tribunal de Apelação, relativamente à situação do safety car, das confusões do safety car, se a Mercedes apelar disso, e parece que vontade existe, pelo menos, o que é que pode fazer? Pode anular a corrida, e isso dá o título ao Max, pode despedir o Michael Masi e pode obrigar a FIA a mudar as regras, e acho muito bem que o faça, porque aquelas regras tal como estão são uma confusão, porque tem um poder quase absoluto no 15.3, que depois tem algumas explicações suplementares no 48 por aí fora, não é só no 12 e no 13 que estão aqui em causa, é no 1, no 2, no 3, até ao 14, que acabam por poder ser anuladas pelo 15.3. Portanto, o que é que aqui está a fazer? Vamos ao 15.3 e explicamos o que é que, em situação de verificar qual é o poder absoluto que o diretor de corrida tem. Portanto, poderão despedir o Masi e trocar as regras, mas como é que dão o título ao Hamilton com isso? Fazem a corrida acabar à volta 52? Não podem. Antes do acidente do Latifi? Não podem. Não é possível fazer isso nas regras da FIA. A não ser que crie uma regra especial e que tomem uma decisão de tribunal absoluto. Pode acontecer. Eu não vejo isso suceder. Já na situação do possível adiantamento do Verstappen face ao Hamilton, aí, a haver uma penalização é direta ao Max. Porque poderão ser 5 segundos ou 10 segundos, não interessa. Seja qual for a penalização, de 5 segundos ou de 10 segundos, o Max perde o título porque cai para segundo na corrida. Portanto, a haver Tribunal de Apelação, eu acho que a Mercedes vai concentrar os seus esforços na segunda situação. Se não o fizer, é um duplo erro. Porque a Mercedes preparou mal a ida ao colégio. A Red Bull chegou na questão das mudanças dos pilotos, das trocas, quem ultrapassa quem. Red Bull chegou ao colégio dos comissários, onde foi como parte interessada, portanto, a Red Bull, teoricamente, não tinha de ir ao colégio, mas foi lá como parte interessada, porque qualquer mudança no resultado significava mudar o resultado da Red Bull. E a Red Bull exigiu, e bem, na minha opinião, ser parte interessada e ser ouvida. E levou aquilo que depois, os argumentos da Red Bull, foram aquilo que depois o tribunal, aliás, o colégio de comissários, aceitou e deu como válidos e apresentou como razão para não aceitar o protesto da Mercedes. A Red Bull fez muito bem o trabalho de casa. E escudou o colégio de comissários
com a ajuda da Red Bull, escudou o Michael Masi. A Mercedes foi, na minha opinião, um bocadinho mais desleixada na questão do safety car. Mas aí o colégio defendeu-se muito bem. Disse, pois, nós analisámos tudo e não houve nem sequer intenção, não houve ganho, não houve absolutamente nada. A verdade é que ele de repente esteve ali ligeiramente, mas foi milimetricamente e ainda faltavam mais 2 curvas até entrarmos na zona de se poder acelerar. Portanto, se ele tivesse mantido a posição até à linha de safety car, era mais facilmente analisável. Sim, é apenas uma situação. De qualquer forma, isto pode ser revertido em Paris no Tribunal de Apelação. Esta decisão do colégio pode, caso haja Tribunal de Apelação e haja de facto apelo da Mercedes, pode significar que o Hamilton ganhe o título na secretaria se houver uma penalização ao Max. A outra, não vejo como, mas lá está, o Tribunal de Apelação às vezes surpreende-nos. Há, no entanto, algo de novo. Não é a primeira vez que a FIA vai a tribunal, se for no Tribunal de Apelação, mas é a primeira vez que a FIA vai a Tribunal de Apelação sem ser a FIA a apelar. Bem é engraçado. Porque das outras vezes que a FIA tem ido ao tribunal, tem sido a FIA a apelar de resultados e decisões do colégio. Desta feita, é a FIA a ser chamada ao Tribunal de Apelação por uma decisão do seu colégio. É muito interessante. E onde o principal, se a Mercedes for por esse caminho, onde o principal visado nem é o colégio, mas sim o diretor de prova. E por isso é que eu dizia, o que pode resultar disso é talvez o despedimento do Michael Masi. O resto, vejo difícil que por esse caso o Hamilton seja campeão do mundo e o Verstappen perca o título. Pelo segundo caso, é uma questão, eu não digo de semântica, porque não é de semântica, é de fazer medições e dos juízes pensarem que pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Mas lá está. Isto é o pior que pode acontecer a este campeonato. Não é haver a troca do campeão. Se acontecer, aconteceu. Não é por isso. Mas todo este final de campeonato foi só a prova da Abu Dhabi, foi também um bocadinho a prova de Jeddah. Acaba por manchar o campeonato fantástico que tivemos. No entanto, por esse lado, o campeonato ficou manchado logo na primeira corrida. Quando, a meio da prova, a direção de corrida toma uma direção diferente, com a história dos limites de pista, que até determinada altura não existiram, e a partir de determinada altura da corrida passaram a existir, porque uma equipa se queixou, é verdade, que depois acabou por ser prejudicada, ela própria, por essas queixas. Quando a direção de corrida, a meio de uma prova, abre essa exceção, mostrou que podíamos ter um problema. Eu muitas vezes defendi o Michael Masi, mas houve 2 ou 3 situações em que não o posso defender. E aqui em Abu Dhabi, eu não considero que ele julgou mal a situação da passagem dos carros para a frente, passaram só 5, não passaram todos. Não acho que ele julgou mal e tem o poder para o fazer. Acho que ele errou porque não quis estar sujeito a crítica como esteve em Jeddah, ao não despolutar de imediato uma situação de bandeira vermelha para o final, entregando a corrida outra vez a uma batalha. Verdade, a Mercedes estava mais forte, mas tinha ainda tempo para mostrar que podia mesmo ganhar este grande prémio. E havia razões para ele ter mostrado a madeira encarnada, porque de facto o carro do Latifi estava na zona mais estreita da pista, havia destroços por todo o lado. Os carros, quando passavam naquele ponto, passavam muito em cima do corretor contrário. Havia comissários na pista, inclusivamente, portanto havia todas as razões para o Michael Masi ter mostrado bandeira vermelha. E para mim esse é o único erro do Michael Masi. A partir daí é apenas um diretor de corrida a querer ter uma corrida a terminar sem ser com safety car. E eu nisso tiro-lhe o chapéu. E a FIA tem de aprender que tem de arranjar um mecanismo para que as corridas não possam acabar em safety car. Porque é o anticlímax. E quando o automobilismo é espetáculo, e tem de ser, o desporto é espetáculo, a nossa vida é cada vez mais também um espetáculo, mas o desporto é sem dúvida nenhuma um espetáculo. Tem de se prever que o espetáculo tem de ser preservado. Mas a verdade desportiva faz parte do espetáculo. E aquilo que não foi salvaguardado muito bem no domingo, exatamente porque não houve essa situação de bandeira vermelha, foi o espetáculo, que acabou por acontecer na última volta,
Mas tinha sido possível salvaguardar o espetáculo e a verdade desportiva. Não foi. Mas não acho que a Mercedes tenha hipótese de ganhar um apelo por aí. Já o outro é de julgamento. É de julgamento. O juiz ou os juízes, porque no mínimo são 13 e no máximo 8, podem decidir que de facto consideram que o Verstappen, face à lei do safety car e dos recomeços de corrida, não podia ter feito aquilo. João, mas também, e vamos terminar por aqui, como eu tinha dito, não vou tomar muito mais do tempo, mas qualquer decisão que venha ainda a reverter este título vai depois ter também a possibilidade de recurso por parte de quem perde o campeonato. Podemos estar aqui entretidos aqui muito tempo. Gonçalo, cabe ao tribunal decidir isso, se houver tribunal. Eu continuo a achar que na quinta-feira, até às 8 da noite, a Mercedes, apesar de alguns sinais negativos, como não ter levado os carros, tanto o de Fórmula 1, foi campeão de construtores, como o carro de Fórmula E, que ganhou a Fórmula E, à cerimónia de fotografia dos campeões, e é um sinal negativo, acho que a Mercedes vai retirar a ideia do apelo até amanhã. Vai querer, de alguma forma, penalizar a FIA, criando-lhe um problema até, digamos, de estrutura da festa, da gala dos campeões. Porque nesta altura não se pode entregar o título ao Verstappen. Há uma classificação final, há uma classificação do campeonato, mas tem um asterisco, tanto uma como outra, a dizer que está dependente da decisão do Tribunal de Apelação ou da possível decisão do Tribunal de Apelação da FIA. E, portanto, a Mercedes está a massacrar a Federação Internacional do Automóvel. Se eu acho bem, não acho. Se eu acho que a Mercedes tem o direito de apelar, tem. Acho que a Mercedes se está a pôr a jeito. E eu preferi que a Mercedes não se pusesse a jeito. Porque poderá também ela ser penalizada desta situação. Não é a primeira vez que o Tribunal de Apelação decide, depois de ler aquilo que são as justificações do apelo, ter uma atitude penalizante para com a equipa, o piloto, normalmente são as equipas. Aliás, quem faz o apelo até são as federações nacionais, em nome das equipas ou dos pilotos. Mas já não é a primeira vez que decide, de alguma forma, não só pagar as custas, como aplicar uma multa a uma equipa. Portanto, acho que a Mercedes se calhar tem mais a ganhar do que tem a perder, mas eles, quem sou eu para ter uma palavra mais forte e ter mais razão do que a própria Mercedes decidir apelar? Decidir apelar, decidiu. O desporto também é feito disto, também é feito de regras, também é feito de juízes, também é feito de tribunais de desporto, e este é um tribunal de desporto, que são usados quando uma das partes, ou algumas das partes, se sentem lesadas. A Mercedes sente-se lesada, tem todo o direito de apelar. Se fica bem na fotografia, eu acho que não. João, estamos conversados de Fórmula 1 2021, vamos ter motivos para falar, porque não, em breve, sobre o Dakar. Sei que estás a preparar, de facto, aí grandes novidades, vamos guardá-las para breve. Fiquem atentos, todos aqueles que acompanham naturalmente o Dakar, vamos voltar a falar com o João Carlos Costa. E, claro que vamos ter também bons motivos em 2022 de falar, nem que seja da Fórmula E ou de outras modalidades que tu vais acompanhar, sabendo que da Fórmula 1 não diretamente. Por isso, só me resta agradecer por este fantástico ano. 2021, com o teu trabalho feito, com toda a equipa fantástica também da Eleven, com os parabéns a serem entregues. Claro, vou individualizar, mas aqui é mais do que aqueles que dão a cara. Estamos a falar do Oscar, estamos a falar do Sérgio, do Nuno, que são aqueles que dão a cara, mas há mais gente ali por trás. O David será um deles, a quem desde já dou os parabéns também pelo trabalho que foi feito. 3 anos fantásticos, agradecemos como fãs do desporto motorizado e da Fórmula 1, dou-vos os parabéns por aquilo que foi feito. Sei que ainda vão conseguir fazer mais e, portanto, fica só os meus agradecimentos como fã da Fórmula 1, da maneira como nos trouxeram as emoções. Combinado, João? Combinado, agradeço as tuas palavras e obrigado pelo convite para estar aqui nos Acesvalvas mais uma vez. De facto, nós tentámos fazer com que a Fórmula 1 voltasse a ter o lugar que merece. Porque a Fórmula 1, de facto, é um dos grandes espetáculos do mundo de desporto. Não interessa se é do desporto motorizado, não, é do desporto. É das coisas mais incríveis. E esta temporada de 2021 acho que arraigou muitos fãs novos,
Acho que trouxe alguns dos antigos que estavam mais ou menos de costas voltadas para a Fórmula 1. Sei que muita gente não ficou satisfeita com o resultado, sei que muita gente não ficou satisfeita com estas guerrilhas, sei que, de facto, alguns dos novos fãs trazem um bocadinho a futebolização para a Fórmula 1, o ser contra todos e sempre a favor só de um. Eu não gosto disso, não é assim que eu vejo o desporto, mas aceito que as pessoas gostem de o ver assim, com a paixão por um piloto, um clube, uma marca. Eu não a vejo assim, mas a verdade é que há uma coisa que a Fórmula 1 parece estar no bom caminho. Em 5 anos, baixou quase 20 anos a idade média dos seus espectadores. São concretamente 15 anos, quase 16. E quando a Fórmula 1 estava com uma idade média de espectadores entre os 50 e os 53 anos, estava com tendência a morrer. Agora que tem uma idade média na casa dos 35 anos, tem muitos anos pela frente. E isso é o melhor que o Drive to Survive ajudou, mas não só, que esta temporada de 2021 ajudou a trazer à Fórmula 1. Vamos esperar que os novos carros permitam que a próxima temporada e as próximas temporadas, até ver nova mudança regulamentar em 2026, em princípio será em 2026, nos ofereçam todos os anos um espetáculo como este ano. Claro que queremos não só a 2, se for só a 2 já chega, porque o deste ano só a 2 chega. Muito bem, João, obrigado mais uma vez, um abraço, encontramos-nos em breve, mas para já ficam os parabéns entregues. Grande abraço, até breve, João. Obrigado.